Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Já fazia um tempo que eu estava a fim de trocar de carro, só que antes precisava dar uma guaribada na lataria, retocar pintura, porque de mecânica ele estava muito bem, não precisava mexer em nada. Tinha um latoeiro ali na vila que era meu amigo, e ele até já tinha feito uns orçamentos para mim no passado. Eu aproveitei que ia viajar a trabalho para São Paulo naquele final de semana para deixar o carro lá na oficina para ele começar a fazer o serviço. Eu tinha de estar na rodoviária na sexta-feira até 8 horas da noite, porque o embarque estava marcado para as 8:30. E perto das 6 horas, botei minha mochila no carro, fui até a oficina para deixar o carangão com o Jorge e de lá chamei um carro de aplicativo até a rodoviária. Infelizmente, não pude me despedir pessoalmente da minha namorada, porque ela estava trabalhando. De todo modo, liguei e a gente se falou. Ela sabia que eu ia viajar. E ela estava meio de bico comigo por causa disso. Sempre foi assim, meio ciumenta. Não queria que eu viajasse sozinho. Apesar de que eu ia ficar apenas o sábado, lá em São Paulo. No fim, acabou entendendo que era coisa de serviço, né? Ia trabalhar. Mesmo assim, me deu aquele aviso. Sabe, mulher ciumenta? Ai de você se souber que aprontou alguma, hein, Celso? Que isso, amor? Tô indo trabalhar. Domingo já tô de volta. Eu já tinha ligado para ela durante o dia. A gente conversou, mas antes de embarcar, liguei de novo para dar um tchau. Falei que quando chegasse a São Paulo, avisaria que tinha chegado bem. Enfim, embarquei e assim que pegamos a estrada, desliguei o celular para economizar a bateria e tentei até dormir um pouco. Para minha sorte, apaguei, tanto que nem acordei quando o ônibus fez uma parada. Só fui despertar mesmo quando a gente já estava quase chegando. Lembro que liguei o celular para conferir as horas e para ver se tinha alguma mensagem importante. E aí começou a chegar um monte de mensagens, uma atrás da outra. Eu vi, inclusive, que tinha ligações perdidas. Só da Giovana devia ter umas 20, sem brincadeira. Sabe, achei aquilo tão esquisito, porque ela sabia que eu ia viajar. Inclusive, falei com ela um pouco antes de embarcar. Tinha também 2 ligações perdidas do Jorge, o latoeiro com quem eu tinha deixado meu carro. Enfim, abri o WhatsApp para conferir e fiquei até espantado, porque havia mais de 30 mensagens não lidas da Giovana. Pensei comigo mesmo, que será que aconteceu? Além daquelas chamadas perdidas, tinha aquelas mensagens também. Claro que fiquei preocupado. E tinha também mensagens não lidas do Jorge. Como as do Jorge eram apenas 3, resolvi ver primeiro as coisas que ele tinha me enviado. Era tudo áudio. Sabe, eu apertei para ouvir o que ele tinha mandado, já com o coração na mão. Já no primeiro, ele falou: Celso do céu, nem sei como te dizer isso, cara. Você vai me matar. Eu sei que eu errei, mas eu peguei o teu carro para dar uma saída agora à noite. Escutei aquele trecho da conversa e já senti aquele calafrio. Na hora, o que eu pensei? Que ele tivesse batido o carro, né? A gente sabe que tem mecânico, latoeiro, que faz isso. Pega o carro do cliente para dar um rolê. E antes mesmo de ouvir o resto do áudio, já pensei no pior. Ele devia ter batido o carro. O pior é que não era isso. Mas não era mesmo. Só que era uma situação mais trágica ainda. De repente, ele falou: sabe o Bar da Carmen? Claro que eu sabia. Esse Bar da Carmen
ficava lá perto do ponto final do ônibus, na saída que dava para a BR. Era um bar muito famoso, porque não era exatamente um bar. Era uma espécie de boate, inferninho, onde algumas meninas costumavam se reunir ali para atrair clientes, para usar o português claro. Era um ponto de encontro de garotas de programa. Não vou mentir. Na época de solteiro, eu já tinha ido lá umas 3 ou 4 vezes, mas nunca tive nada com nenhuma menina. Ia lá tomar uma cerveja, geralmente com algum amigo, dar uma conferida, mas nunca fiz programa nenhum. Até pagava dose de bebida para uma ou outra menina, mas nunca passou disso. No áudio, naquele áudio, o Jorge continuou. Eu estava lá no bar tomando a minha cerveja, bem sossegado, quando de repente começou uma confusão lá fora. A esposa de alguém, dos caras que estavam lá no bar, estava fazendo um escândalo lá fora. Mas só depois que a confusão se acabou, foram avisar que essa mulher tinha destruído o carro do marido dela. Juro que eu escutei essa parte e mesmo ainda sem saber do desfecho, achei até graça, porque convenhamos, né? Imagine a situação do sujeito, se divertindo lá no meio da mulherada. A esposa fica sabendo, vai lá para dar o flagra e, revoltada, destrói o carro do cara. No áudio, o Jorge ainda falava que essa mulher queria entrar no bar de todo jeito para pegar o cara com a mão na botija. O segurança que não deixou. Só que aí, ainda mais revoltada, a tal da mulher descontou a raiva no carro do cara. Diz que quebrou até vidro com pedra, murchou pneu. Olha que situação. Mas foi só quando chegou na parte final daquele áudio que eu tive aquele sobressalto, que eu fui entender o que de fato tinha acontecido. Nessa parte, o Jorge falou: o problema é que é isso, Celso. Quando eu saí lá fora, você não vai acreditar. O carro que essa doida tinha destruído era o teu. Essa louca deve ter confundido. Sei lá, ou você casou, eu não estou sabendo. Olha, eu acho que ele nem devia saber que eu namorava a Giovana. Pior é que ele mandou até uma foto do carro e estava mesmo todo reventado. Gelei. Aí me deu aquele clique na hora. E eu comecei até a suspeitar por que havia tanta chamada não atendida da Giovana. No áudio seguinte, o Jorge pediu desculpa, reconheci que tinha errado, mas que era para ficar tranquilo, queria consertar o carro. Não teria despesa nenhuma. Mas olha, antes mesmo de abrir as mensagens da Giovana, eu já estava tremendo. Repito, para mim ficou muito claro que a minha namorada tinha me enviado aquelas mensagens por conta da... Claro! Como eu tinha deixado o celular desligado para economizar a bateria, não recebi nada. Somente depois, quando liguei de novo. Quando acessei as mensagens que ela tinha enviado, minha suspeita se confirmou. Logo do primeiro áudio. Atende essa porcaria de celular, Celso. Eu já sei onde você tá. Tô aqui na frente. Olha, eu vou contar até 10, viu? Se você não sair dessa espelunca, vou fazer o maior descarcial aqui na frente. Havia dezenas de mensagens não lidas dessa mulher. Só que depois de ter ouvido aquelas que o Jorge mandou, bastou eu ler a primeira da Giovana para imaginar o que tinha acontecido. A tal mulher doida
que tinha feito um escândalo na frente do bar da Carmen, era a minha namorada. Não era esposa ciumenta de nenhum cliente. Era Giovana. Algum conhecido, ou uma conhecida dela, sei lá, um parente, que também me conhecia, claro, e também conhecia meu carro, deve ter visto o carro parado ali na frente do bar. E conhecendo a fama do lugar, ligou para ela, para avisar. E ciumenta do jeito que era, ela foi lá conferir. O problema é que não era eu que estava lá. Meu Deus, não era. Até porque nem tinha como ser. Eu estava dentro daquele ônibus, rumo a São Paulo. O problema foi que eu devo ter esquecido de falar que ia deixar o carro na oficina. E ela, naturalmente, quando viu meu carro parado ali na frente do bar da Carmen, pensou que eu tivesse mentido, que não tinha ido viajar coisa nenhuma. Tinha inventado aquela história para poder curtir o final de semana sozinho na farra, que ela não imaginava. Era que quem estava, na verdade, com o meu carro era o infeliz do Jorge. Pensa nas coisas que essa mulher me escreveu. E nos áudios que depois ela também me enviou. Ela achou que eu tinha desligado o celular de propósito, para não falar com ela. Quer dizer, de fato, eu tinha desligado o aparelho. Mas foi para economizar a bateria, poder dormir. Já que eu ia chegar a São Paulo, e da rodoviária, iria direto até o cliente. Não ia ter tempo nem de descansar. A verdade é que o fato do safado do Jorge ter pegado o meu carro sem o meu consentimento, ido até aquele lugar, me botou no meio daquela folia. Ferrou comigo. Nos áudios, Giovana me chamou de tudo. Escutei tudo, li todas as mensagens, ouvi os áudios e fui me encolhendo a cada coisa que escutava. Ela não mencionava que tinha destruído meu carro, mas convenhamos, né? Nem precisava. Até que no fim, mandou aquilo: faça bom proveito dessas vadias aí desse bar e não me procure mais. Tá tudo acabado entre nós. Você não é o homem que eu pensava, seu mentiroso. Era certo que, pensando que fosse eu que estava naquela espelunca, ela fosse desmanchar o nosso namoro. Claro que fiquei abalado, mas eu tinha certeza que depois, sabe, quando eu explicasse o que tinha acontecido, ia ficar tudo bem. É porque eu tinha como provar que não era eu. Olha, ninguém queria imaginar a raiva que eu estava sentindo daquele cara. Sabe, era para ser meu amigo e no fim me colocou naquela fria. Pegou o carro sem o meu consentimento e foi dar um rolê. Tanto lugar para ele ir, adivinha onde ele foi? Lá no bar da Carmen, pra farra. Quem visse meu carro parado ali, claro, né? Ia pensar que fosse eu que estava lá. Quando, na verdade, eu estava de inocente na história. De todo modo, repito, eu tinha certeza que ia ficar tudo bem. Até porque as pessoas conversam, né? E eu tinha provas de que eu não estava lá. Eu queria ter ligado para ela naquele mesmo instante. Mas como estava ali, naquele ônibus, não tinha como. Como que eu ia conversar com ela, com todo aquele pessoal ali ouvindo? Por isso esperei até chegarmos à rodoviária. Só que quando liguei, a chamada foi recusada. Liguei de novo, a mesma coisa. Mandei mensagem, mas não foi entregue. Ela devia estar com o telefone desligado. Fiquei mais agoniado. Até porque queria esclarecer aquilo o quanto antes. Só que não consegui falar com ela. Olha, eu passei aquele dia desatinado, sem conseguir me concentrar em nada. Imagine, eu tinha de atender um cliente. E no fim, não consegui nem me concentrar no que estava fazendo.
A cada 10 minutos eu tentava contato com ela, mas o bendito aparelho continuava desligado. Pelo jeito, ela não queria falar comigo. Devia estar espumando de raiva, né? Sem saber que não tinha culpa nenhuma. Olha, liguei até para amigos, até para uma amiga em comum que a gente tinha, até para uma prima dela eu liguei, mas ninguém sabia de nada. Ela morava com a mãe, mas eu não tinha o número da minha sogra. Até pro Jorge eu liguei e dei a maior dura nele. Sabe, contei pra ele que a mulher que ele pensava que fosse de alguém que estava lá dentro era minha namorada. Ela que tinha destruído meu carro, e por culpa dele. Olha, pensa num dia que custou a passar. O que mais me consumiu, me tirou a paz, foi que eu não conseguia falar com ela. Eu ia voltar a Curitiba naquele mesmo dia. O embarque estava programado para as 11 horas da noite. Pensa na minha agonia. Não consegui nem dormir um pouco, de tanto que aquilo me consumiu. Cheguei no domingo de manhã e nem fui para casa. Chamei um carro de aplicativo e fui direto até a casa da Giovana. Cheguei, falei com a mãe dela. Ela já estava sabendo de tudo, que inclusive a Giovana tinha terminado comigo. E como também eu não sabia de nada, sabe, me deu uma dura. Você também, hein, Celso? Pra que mentir pra ela? Onde já se viu? Dizer que ia a São Paulo e... Eu expliquei a situação. Só que adivinha? Ela ficou olhando pra minha cara como se não tivesse acreditado numa palavra. E para completar, para minha surpresa, falou que a Giovana tinha ido dormir na casa de uma amiga e que não sabia dizer que amiga que era essa. Para livrar a minha barra, mostrei para ela as passagens de ida e volta, onde constavam ali as datas, horários do embarque, além do meu nome, claro, para não haver dúvida de que eu estava falando a verdade. Não era eu que estava naquele bar. Minha sogra fez uma cara assim quando mostrei e depois só falou aquilo. Bom, depois você conversa com ela então. Em resumo, fui para minha casa, tentei falar com a Giovana um monte, mas telefone desligado. À tarde, fui até sua casa de novo, mas ela ainda não tinha chegado. Dessa vez, em vez de ir embora, fiquei ali fora, sentado no meio-fio, do lado de um poste, esperando. Voltei na cabeça que não ia arredar pé dali enquanto não falasse com ela. Eu tinha que resolver aquela pendenga. Aquilo não podia passar daquele dia. Seria mais uma noite que eu não ia dormir. Perto das 5 horas da tarde, encostou um carro ali na frente do portão. O carro estava de frente para mim. Eu então estiquei o pescoço e vi que era Giovana que estava no banco ao lado do motorista. Aliás, vi também que quem estava ao volante era um homem, e isso naturalmente já me deu um sobressalto. Levantei do meu fio e me aproximei. E senti uma moleza nas pernas quando vi que a Giovana e aquele homem estavam trocando um beijinho, como se estivessem se despedindo, sabe? Inclinados, assim, um na direção do outro. Não consegui visualizar direito se o beijo foi no rosto ou na boca. De todo modo, meu coração quase saltou do peito. Bati no vidro, ela olhou para mim, arregalou o olho e abriu a porta do carro. O que você está fazendo aqui? Não estava em São Paulo? Eu que pergunto. Quem é esse cara, hein? O que você está fazendo no carro dele? Aliás, esse beijo aí que eu vi foi um beijo no rosto, seu idiota. E eu não te devo satisfação nenhuma da minha vida. Ela desceu do carro, o cara arrancou, tratou de sair rapidinho, né? Sentiu a barra
E ela já foi entrando pelo portão. Eu fui atrás. Falei que a gente precisava conversar. Mas ela nem me ouviu. Quer dizer, não me ouviu, mas falou que eu era um mentiroso, um safado, que não queria mais saber de mim. Não quis nem ver as passagens para provar que eu era inocente. Chegou a bater a porta na minha cara. Tentei um monte falar com ela, só que não teve jeito. Até sua mãe veio conversar comigo, pediu que eu fosse para casa, que ela ia conversar com a filha. Olha, eu deixei até as passagens com ela, para ela mostrar para Giovana, para ela ver que eu era inocente. Meu Deus, que pessoa cabeçuda. À noite, eu ali em casa, agoniado, eis que ela apareceu para conversar comigo. Quer saber? Eu nem esperava. Fula da vida comigo, como ela estava. Só que eu notei que ela estava diferente. Parecia mais calma. Diz que tinha conversado com a mãe. Ela havia explicado o que havia acontecido. Me mostrou as passagens. Depois perguntou assim, meio desenchavida: não era você, né? Era o latoeiro que estava com o teu carro. Eu confirmei. Ainda falei que se ela quisesse, ia buscar o Jorge naquela mesma hora, para ele confirmar a história. Só que ela falou que não precisava. A gente conversou. Ela disse que tinha me bloqueado porque estava com muita raiva de mim. Não queria nem olhar na minha cara. Que tinha ido dormir na casa da amiga para esfriar a cabeça. Agora, tinha uma coisa que não saía da minha mente, né? Até porque, agora que eu sabia, que ela sabia que eu era inocente, aí o jogo virou. E aquele cara que te trouxe, hein? Quem é ele? Ela falou que era o irmão dessa sua amiga e que ele apenas tinha lhe dado uma carona. Reafirmou que o que eu tinha visto no carro tinha sido só um beijo no rosto. Olha, não vou dizer que não, viu? 100% convencido, eu não fiquei. Eu não fiquei mesmo. É difícil, tá entendendo? Pessoa te bloquear, te acusar de um monte de coisa que você não fez. Tudo bem, tinha o meu carro, ela se enganou, mas mesmo assim. Aí você vai até a casa da tua namorada para se explicar. Ela não tá em casa, diz que foi dormir na casa de uma amiga, de repente ela chega, dá um beijo, será que foi no rosto? Eu não consegui ver na hora. Não posso afirmar. Ela falou que foi no rosto, só que... De qualquer modo, a gente ficou um tempo ali se olhando. Até que eu percebi que os olhos dela verteram 2 lágrimas, assim. Até que no fim ela pediu desculpa. Falou que pensou que era eu que estivesse naquele inferninho. E que sabia do que se tratava, né? Que lugar que era aquele. Aí disse que perdeu o controle, se descontrolou, foi lá e fez aquela... Enfim. Aquela bagunça toda no meu carro. Eu já sabia de tudo isso. Tá? Já tinha entendido. De todo modo. Só fiquei ali, até porque, repito, aquela cena que eu tinha visto, ela descendo daquele carro, deu um beijinho no cara. Ela falou que foi no rosto. Será que foi mesmo? Não, porque se ela tem o direito de não acreditar em mim, eu também tenho. Eu não vi assim nitidamente. De qualquer maneira, a certa altura,
Pensei comigo, quer saber? Vou dar um voto de confiança nela. De repente a gente se abraçou, depois se beijou e eu falei que estava tudo bem. Entendi a reação dela. Que o importante é que ela tinha acreditado em mim. Visto que eu não tinha feito nada de errado. Que agora estava tudo bem, que era pra gente esquecer. Ela perguntou do carro, se eu estava muito bravo. Mas falei que o Jorge ia consertar tudo sem nenhum custo. É o mínimo que esse cara... Já que o errado da história era ele, né? Ora, ainda bem que no fim... E chegou num ponto que eu achei que não ia acontecer. Mas no fim, acabou tendo um final feliz. Só de pensar que eu pudesse ter perdido a Giovana, e por conta de algo que eu não tinha feito. Sabe aquele cara inocente? Me bateu um desespero. Juro, a certa altura, eu cheguei a pensar que a gente não ia mais se entender do jeito que ela ficou. Ainda bem que no fim, até porque eu provei, né? Passagem na mão, meu nome ali, horário do ônibus, tudo. Provei e ainda bem que ela ouviu a voz da razão. Porque, sinceramente, apaixonado do jeito que eu tô por essa menina, não sei o que eu faria da minha vida, viu? Se ela não tivesse voltado pra mim.